Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil chegando para você e hoje nós estamos gravando a questão 119 do Enem 2023. Você que não me conhece, né, tá chegando agora, muito prazer, meu nome é Guilherme Polo, eu gravo videoaulas aqui no YouTube referente à parte de Física e Mecânica dos Fluidos, beleza? Bom pessoal, como que funcionam nossos vídeos aqui nessa playlist específica, né? A gente coloca sempre a questão na sua tela, faço a leitura da questão e depois eu volto aqui para o quadro para resolver ela. Bom, pessoal, então eu vou colocar ela na sua tela, depois eu volto para cá com a resolução. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos seus pneus. Recomende-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre asfalto quente e em seguida verificou a pressão P0 no interior dos seus pneus e não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram uma temperatura T. Durante o resfriamento, não há alteração nos volumes do pneu e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado chamado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão F, de produção da temperatura e pressão, são representados pelo gráfico. Bom, pessoal, volta aqui para você que eu te explico. Ó. Galera, é o seguinte, esse exercício é bem interessante, também muito conceitual, tá? Não é questão de exercícios de conta, que você tem que fazer nada. Então, pessoal, o que acontece? A gente tem que se atentar, principalmente na leitura do exercício, algumas coisas que ele falam e isso vai ser fundamental para a gente conseguir resolver. Além do mais, porque isso é um exercício conceitual, né? Então eu coloquei aqui algumas coisas que é importante que ele passou no exercício, tá? Então, primeiro, P0 é a pressão final após a viagem. E por que eu marquei isso? Porque a pressão P0, pessoal, normalmente na física, né, igual, por exemplo, tempo final e tempo inicial, a gente normalmente coloca T0 como tempo inicial. Tá? Então, aqui no caso, é pressão final. Então, ele pode até ter feito isso para confundir um pouco a sua cabeça na hora do exercício. Você está cansado, tem bastante questões para você fazer, tem bastante coisa para você ler. Então, às vezes, ele pode te dar uma atrapalhada nesse sentido. Tá? E a T0 também é a mesma coisa, é a temperatura final após a viagem. Então, não é a temperatura inicial. Tá? E o T é a temperatura após o resfriamento. Então, ou seja, lembra, ele fez uma viagem longa, com o asfalto o pneu esquentou, depois ele mediu essa temperatura, que é a temperatura T0, e depois ele deixou esfriar, né, o pneu, e depois ele mediu essa temperatura T0 após o resfriamento. Outra coisa importante que ele fala aqui no enunciado, que durante o resfriamento não há alteração dos volumes e da quantidade de ar. Isso fala que o volume é constante e a quantidade é constante, ou seja, a massa daquele pneu, o volume, né, não se alterou em relação a isso, né? E aí ele fala a pressão em função do tempo. A gente pode fazer a pressão em função da temperatura. Pessoal, a gente pode usar a equação de Clapeyron, tá? Para fazer esse exercício e entender um pouco melhor. Por quê? Porque a equação de Clapeyron é PV NRT, tá? Se eu tenho, ele pediu para avaliar o gráfico pressão em função da temperatura. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse cara aqui, o volume, ele é constante. O N, que é a massa, né, é constante porque não alterou a quantidade de ar no pneu. O R, ele é uma constante também. Então você concorda que toda essa parte aqui, ó, a gente pode chamar que é como se fosse um K, que é uma constante. Então, reescrevendo ela, ficaria que a pressão é igual a K vezes T. Tá legal? Ficaria nesse formato. Então, e isso aqui, pessoal, dá pra gente aí agora relacionando com a matemática, que isso aqui é uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau.
né? E toda função afim, ela sempre passa pela origem num gráfico. E se você for ver lá no gráfico, a única questão que passa, o único gráfico que passa pela origem é a alternativa E. Então, por essa relação, por isso que é importante você ter um entendimento de conceitos e também de fórmulas, tá? Por ela ser uma função afim que passa pela origem do gráfico, que é a única que está representada aqui. Então, nesse quesito, se você fosse por esse caminho relacionando com a matemática, você já acharia, certo? A resposta. Mas analisando agora realmente aqui, pessoal, o que acontece, então, analisando pressão e temperatura? Bom, a pressão P0, após a viagem, ele mediu, estava quente, né? E depois a pressão P0, ele resfriou. Então, a pressão vai estar menor. Então, a pressão P0 estava maior, e aí durante a temperatura T0, que é a temperatura final após a viagem, estava quente, e depois ele resfriou, então automaticamente, se esse aqui diminuiu a temperatura, a pressão também diminuiu. Concorda comigo? Porque esse aqui é constante. Se a pressão T0, que é a temperatura final, estava mais quente que a pressão após o resfriamento, então houve uma variação de temperatura para baixo, diminuiu, resfriou. Se aqui é uma constante, automaticamente, como eles são proporcionais, a pressão vai diminuir. Por isso que há um declínio linear da pressão P0, saindo do ponto T0 até a temperatura T final. Tá legal? Então a pressão ela não sobe, né? A pressão diminui também com a temperatura. Aí já essa parte do raciocínio já envolvendo um pouco mais coisa de física, beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero aí ter ajudado vocês. Se esse vídeo foi útil, foi interessante e você quer confirmar a sua presença na nossa aula de hoje, deixa o seu like, tá? Que você também me ajuda também aqui nesse projeto do YouTube. E também se inscreva no canal Fisicando Fácil e clique no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, que são postados de maneira frequente e tem bastante conteúdo. Então, pessoal, meu muito obrigado, bons estudos, até mais e valeu!